Ascensão através de habilidades. Episódio 302. Habilidade de ativação especial. Aceleração de habilidade. Taizan sorriu ao olhar para a janela do sistema. Ele finalmente conseguiu a habilidade que não conseguiu em sua vida anterior, aquela da qual desistiu. Ele alegremente abriu a janela de habilidades. Proficiência, 1%. Consumo de mana, 100. Acelera a velocidade de ação da próxima habilidade ativada. Uma explicação muito simples, foi igualmente fácil de entender. Uma habilidade que influencia a velocidade de ação, hein? Isso significava que se aplicava a habilidades físicas como aceleração ou salto. Como ele obteve uma nova habilidade, era hora de testar seu efeito. Taizan deu um golpe final na sombra esfarrapada e procurou por um novo monstro. Ele deu um passo em direção à sombra que desembainhou sua espada. Você ativou a aceleração de habilidade. Você ativou a aceleração. Em um instante, seu corpo deixou uma imagem residual. Era uma velocidade que até Taizan teve dificuldade em rastrear com os olhos, quase impossível de reagir. A sombra não tinha como perceber tal velocidade. A sombra que imitava o poder não conseguiu responder adequadamente e foi atirada para trás. Bum! A sombra bateu na parede e se contorceu. Taizan estalou a língua. O que é isso? A velocidade literalmente dobrou? A velocidade final, que incluía a velocidade base e a velocidade adicional de aceleração, foi duplicada. Era semelhante ao mecanismo do Multiply. Ele verificou outra habilidade. Taizan chutou a sombra enquanto ela se levantava cambaleando. Você ativou a aceleração de habilidade. Você ativou o leap. Baque. A velocidade com que ele saltou foi incrivelmente rápida. À primeira vista, poderia parecer que ele havia se teletransportado para o ar. Taizan, que havia se movido acima da cabeça da sombra, apontou o pé para baixo. Você ativou a aceleração de habilidade. Você ativou o pouso. Bum! A velocidade com que ele pousou foi significativamente mais rápida. Foi como se uma pedra tivesse caído e esmagado a sombra. Os olhos de Taizan brilharam. Poderia ser aplicado a todas as habilidades relacionadas a ações como saltar e aterrissar. Se for esse o caso, pode combinar bem com Ability Sword. O salto e aterrissagem que mudou devido ao efeito da espada de habilidade envolveu cortar o inimigo para cima e depois derrubá-lo com força. Taizan testou diretamente. Mais uma vez, ele saltou e atacou a sombra com sua espada. A sombra tentou bloqueá-lo com sua espada. Você ativou a aceleração de habilidade. Você ativou o pouso. Trituração. A defesa da sombra foi esmagada. Ele bateu no chão com um estrondo alto. Taizan embainhou sua espada e sorriu. Foi possível vinculá-lo à espada de habilidade. Legal. A sombra não parecia mais capaz de lutar. Então ele acabou com ela e foi procurar um novo monstro. Você ativou Frost Arrow. Ele usou Skill Acceleration com Frost Arrow. No entanto, não houve mudança significativa na magia. Apenas acelerou habilidades relacionadas à velocidade de ação. Para a magia, havia aceleração mágica, então parecia que ele teria que usar isso. Isso poderia funcionar também? Habilidades que afetavam o próprio golpe de espada, como o golpe forte. Como ele o adquiriu através de Gale Slash, deveria ser utilizável. Taizan experimentou e sua previsão estava correta. A aceleração de habilidade também pode ser ativada para habilidades como golpe forte ou contra-ataque. Taizan continuou a experimentar. Depois de testar todas as habilidades que possuía, ele confirmou que a aceleração de habilidades poderia ser usada na maioria das habilidades que envolvem movimento físico. Ele poderia dobrar a velocidade momentaneamente. Foi possível vinculá-lo ao Ability Sword. Ah, que habilidade! O fantasma soltou uma risada vazia. A velocidade dobrou. Não seria exagero dizer que dobrou a estatística de agilidade. Era praticamente impossível enfrentar um aventureiro do mesmo nível. O valor da aceleração de habilidades estava além das palavras. Em termos de vantagens, estava no mesmo nível da adição ou do julgamento absoluto. Mas não é uma habilidade sem desvantagens. Você ativou a aceleração de habilidade. Você ativou Gale Slash. Seu corpo se moveu. A velocidade de Gale Slash, acelerada 2 vezes, atingiu violentamente a sombra. Colidir. A sombra foi subjugada sem muita resistência. Foi impressionante em todos os sentidos, mas a expressão de Taizan não era brilhante. Não consigo controlar isso adequadamente. Estatísticas eram ativos que um aventureiro acumula enquanto desce pelo labirinto. A velocidade e a força aumentadas pelo aumento nas estatísticas de agilidade ou força poderiam ser tratadas sem problemas, como se tivessem sido possuídas desde o início. Mas não com a aceleração de habilidades. Essa habilidade dobrou a velocidade instantaneamente. E não permitia nenhum controle por parte do usuário. Taizan mal conseguia controlar o movimento de Gale Slash ao usar Skill Acceleration. Havia partes que ele não conseguia controlar nem originalmente, mas quando foi duplicado, apenas uma pequena fração era controlável. O mesmo se aplica a outras habilidades. A velocidade que aumentou em um instante impossibilitou a resposta do adversário, mas também foi difícil para Taizan se ajustar organicamente à situação. Para outras habilidades, poderia ser possível controlar aumentando a proficiência,
Mas como a aceleração de habilidade literalmente dobrou a velocidade, controlá-la era difícil. Além disso, o consumo de mana de 100 não era pequeno. Não poderia ser usado com todos os ataques como adição ou julgamento absoluto. Mas seu desempenho foi superior o suficiente para ofuscar essas desvantagens. Em sua vida anterior, teria sido uma habilidade de pouca utilidade. O consumo de mana era muito alto e mesmo que ele acelerasse, não houve uma grande mudança devido aos seus atributos fracos. Mas agora era diferente. Esta era uma habilidade perfeitamente adequada para o Taizan do modo solo. Estou ansioso por isso. Ele esperou ansiosamente o momento em que poderia usar adequadamente a habilidade contra o guia. E isso não foi tudo. Os 17 dias de repetição também aumentaram a proficiência de diversas habilidades. Habilidade de ativação especial, Gale Slash. Proficiência, 20%. Consumo mana, 100. Empunhe sua espada como uma tempestade e avance. O movimento pode ser controlado até certo ponto. Não houve acréscimos, mas algo foi removido. Era a parte de seguir em frente. Ao usá-lo, ao contrário de antes, Gale Slash não terminou mesmo que mudasse de direção. Foi uma mudança que poderia ser usada com eficácia em combate real. Habilidade passiva especial, Frenesi de luta. Proficiência, 45%. À medida que você continua a lutar, seus movimentos aceleram gradualmente e sua força aumenta. A velocidade de recuperação de resistência e mana também aumenta. O efeito desaparece quando a luta termina. Frenzy of Struggle também ultrapassou 40% em algum momento. A parte adicional foi o aumento na resistência e na velocidade de recuperação de mana. Para Taizan, que já havia adquirido o dreno forçado de vigor. Quanto mais habilidades de recuperação desse tipo ele tivesse, mais elas poderiam sinergizar entre si. Habilidade passiva especial. Persistência. Proficiência. 20%. A eficiência em tarefas repetitivas aumenta ainda mais. A persistência também mudou, mas não houve muita vantagem. Persistência era uma habilidade que não podia ser ativada em combate normal desde o início. A habilidade que mais mudou foi, claro, a continuação de combate. Habilidade passiva especial. Continuação do combate. Proficiência. 100%. A fadiga mal se acumula. O tempo que leva para atingir o limite de resistência é infinitamente estendido. Não importa o quão perto você esteja do limite, você pode continuar se movendo. Continuação do combate. O efeito obtido quando a proficiência atingia 100% era, literalmente, a possibilidade de combate infinito. Mesmo quando levado ao limite, você pode continuar se movendo. Se você quisesse, poderia lutar por anos sem descanso. Claro, não funcionou literalmente assim. O fato de você poder se mover mesmo quando seu corpo estava no limite não significava que seus músculos não se desgastariam ou que a fadiga não se acumularia. Era impossível mover-se normalmente em estado de quase morte. Mas mesmo considerando isso, era uma habilidade excelente. Isso significava que você não ficaria incapaz de agir. Taizan avançou, satisfeito, enquanto clareava as sombras. Ele verificou as salas secretas e limpou o chão, depois organizou as recompensas que obteve. Poção de aumento de poder de ataque de alto nível. Aumenta permanentemente o poder de ataque em 200. A poção de aumento de poder de ataque que Veldencia deu como recompensa no 61º andar. Ele obteve apenas agora no 66º andar. A recompensa pela sala secreta foi uma reverência. Era um arco semelhante a uma balista, exigindo uma força considerável para ser usado, mas seu poder estava garantido. Era tão superior que Taizan decidiu mantê-lo em vez de vendê-lo. E então a recompensa secreta. Pedra de amolar de geada afiada. Uma pedra de amolar que pode afiar o fio de uma espada até ficar extremamente afiado. No entanto, uma espada extremamente afiada é facilmente quebrada. A menos que seja manuseado por um ferreiro habilidoso e empunhado por um espadachim proficiente, seria menos útil que um brinquedo. Um item que aumenta o poder de ataque de uma espada. Isso o lembrou de que ele tinha equipamentos confiados a Rafran. Ele planejou verificar se estava concluído antes de descer para os andares mais profundos. 67º andar. A segunda metade da década de 60 havia começado. Início da missão do 67º andar. Atravesse o labirinto no 67º andar e derrote o chefe. Recompensa. Poção de aumento de todas as estatísticas. Recompensa secreta. O 67º andar era bastante comum. Os monstros que apareceram eram cavaleiros com escudos e a estrutura do piso não era muito diferente. Tais andares não seriam mais vistos quando ele entrasse nos níveis mais profundos. Com uma estranha sensação de nostalgia, Taizan lentamente atravessou o chão. Quando chegou na metade do chão, Taizan sentiu uma sensação peculiar. Era como se algo estivesse chamando por ele. Ele já havia sentido essa sensação algumas vezes antes. Seguindo a sensação, Taizan pressionou um tijolo que não parecia ter força alguma. O tijolo começou a se mover para dentro com um som de trituração. Bum! O espaço se expandiu, revelando um longo corredor. Você descobriu o domínio da deusa esquecida. A deusa esquecida. Quando ele foi levado ao 70º andar com Arácia, ele usou as informações de Lita Eon para obter uma bênção. Naquela época, ele recebeu uma missão especial.
Missão especial. Deusa esquecida. A deusa, esquecida por aqueles que criaram o labirinto, pelos deuses e pelos crentes, despertou para sua oração. Ela espera que você a salve. Aquele abençoado pela deusa pode sentir a presença da estátua da deusa escondida no labirinto. Encontre-o e faça uma oração a ela. Fazia muito tempo que não aparecia, então ele havia esquecido. Mas parecia que havia um antes dos andares mais profundos também. O que poderia ser desta vez? Não houve distúrbios na estátua da deusa esquecida no 70º andar. Mas no domínio secreto que ele visitou para obter materiais de artesanato, encontrou armadilhas cheias de malícia e o apóstolo da deusa. Você ativou o reconhecimento. Você ativou a identificação de essência. Uma grande quantidade de informações sobre o corredor inundou Taizan. Um lugar cheio de inúmeras armadilhas. Como resultado, ele aprendeu que não havia nada aqui além de armadilhas. As armadilhas não eram mais uma ameaça para Taizan. No entanto, como eram armadilhas que guardavam a estátua da deusa, provavelmente causariam danos significativos a um aventureiro medíocre em um instante. Taizan entrou no corredor. Ao fazer isso, as paredes se abriram com um barulho alto. Bum! O teto se abriu e o chão desabou. Além das paredes expandidas, ele podia ver inúmeras bombas, flechas e chamas. Taizan falou. Vá embora. Você ativou a declaração de negação. Bum! As bombas explodiram antes que pudessem chegar a Taizan. As trajetórias das flechas se distorceram e as chamas se retiraram por conta própria. Dezenas de armadilhas desapareceram com apenas uma palavra. Taizan assentiu em aprovação. É bastante útil. Ele obteve o poder das palavras através da ascensão da alma. Enquanto estava com a bruxa, ele aprendeu como usá-lo corretamente e compreender seus efeitos. Os feitiços de linguagem eram um poder que projetava a vontade no mundo. Contra coisas como armadilhas que se moviam de acordo com o projeto e não com a intenção, elas exibiam um poder quase absoluto. As armadilhas que acabaram de atacar Taizan não eram de forma alguma leves. As bombas podiam sacudir montanhas, as flechas tinham força para cortar ondas e as chamas tinham o poder de secar o leito de um rio. Eram armadilhas às quais até Taizan teria que responder seriamente. Mas não havia mestre desse poder. Portanto, eles poderiam ser resolvidos de forma muito simples com um feitiço de linguagem. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.